Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós ouvimos hoje vários senadores aqui da base do governo dizendo que o momento da cassação da presidente da República, do seu mandato pelo impeachment, estava se embasando apenas em ações que são reconhecidas como pedaladas, mas que, na verdade, ela utilizou para poder quitar compromissos com a área social. Não procede, senhor presidente. O próprio Banco Central, que é parte do governo da presidente Dilma, mostrou com muita tranquilidade que ela utilizou algo inimaginável, ou seja, 60 bilhões de reais para poder maquiar, para poder iludir a sociedade brasileira, dizendo que teria como manter aqueles programas sociais, estimular, incentivar e cada vez mais mostrar para a sociedade que poderia criar um clima de melhor qualidade de vida ao cidadão brasileiro. Hoje, a realidade dura, triste, é de nós assistirmos um país onde a cada hora, 284 pessoas são desempregadas. Cada hora. Nós temos hoje 10 milhões de desempregados. Ou seja, a população de Portugal, no Brasil hoje, como é o seu número de habitantes, desempregada. Mas, além disso, o que é que nós estamos assistindo? Se não bastassem esses crimes, tem todos os outros também muito bem documentados que ocorreram ou que vieram ao conhecimento da população após a apresentação do pedido de impeachment do ex-deputado do PT, Hélio Bicudo, como também do jurista Miguel Reale e também a professora Janaína, que muito bem consolidaram esse processo de impeachment. Mas se não bastasse isso, senhor presidente, a OAB conseguiu também ampliar todo esse rol de crimes praticados pela presidente da República. Mas o ponto que eu acho mais grave, aquele que realmente passa a preocupar todos nós brasileiros, é o momento onde a presidente da República perde totalmente o seu compromisso com o cargo, a liturgia do mandato de presidente da República e passa a bloquear, obstruir, dificultar a justiça em nosso país. Mas está sendo dito por quem? Por um senador da oposição? Não. Isso está sendo dito exatamente pelo Procurador-Geral da República. No momento em que ele encaminhou um parecer convalidando a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que também deu parecer contrário à nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil, ele alongou o seu parecer e disse que aquela nomeação era um desvio de finalidade. O desvio de finalidade que, sem dúvida alguma, obstrui ou obstruiria a força-tarefa da Operação Lava Jato levar adiante o levantamento dos crimes praticados pelo ex-presidente Lula. Ora, o que está sendo dito pelo Procurador-Geral da República? Que a presidente da República, na sua prerrogativa, mas ao mesmo tempo descumprindo aquilo que é as normas de uma nomeação, ela está praticando o ato não para ter um assessor
dentro da Casa Civil para auxiliar o governo, mas está ali alguém que está sob a tutela hoje da Operação Lava Jato e que ela quer transferir a ele um foro privilegiado, trazendo a discussão para o Supremo Tribunal Federal, como se lá ele tivesse um tratamento diferenciado. Mas este ato da presidente é grave. Ela passa a responder também no Código de Processo Penal. Ela está ali obstruindo a justiça. A que ponto chegou este governo? Nós estamos assistindo, nos últimos momentos, uma situação extremamente preocupante. O TCU mostrando que só no INCRA nós temos 578 mil assentados fantasmas. Não existem. Só existem na folha de pagamento. São mais de 10 bilhões de reais que foram consumidos sem nenhum resultado prático, a não ser montar um aparelhamento do governo. É impressionante o que estamos assistindo hoje, onde toda essa estrutura está sendo deslocada para a proximidade de Brasília. Mas graças à eficiência da Polícia Militar, do Distrito Federal e acredito também que da Força Nacional, nós vamos fazer com que a ordem seja mantida diante das ameaças praticadas por todos eles com o intuito de obstruir as rodovias ou dificultar o acesso de brasileiros que virão para assistir um momento histórico, onde pela primeira vez na vida nós vimos aqui a construção de um muro da vergonha, aqui alongado durante todo esse trajeto da esplanada dos ministérios, para poder ali separar o Brasil que produz, que trabalha, o Brasil que realmente acredita no potencial dessa nação, daquele outro que é alimentado exatamente para criar um clima de mercantilismo, de estatização da renda do cidadão, ou seja, ele nada faz, desde que comungue com os ideais do governo do PT, ele é abençoado e aquinhoado com a parcela de dinheiro por mês, sem contribuir em nada com a sociedade brasileira. Este é o momento onde o Brasil não suporta mais carregar um governo que não tem compromisso em viabilizar o Brasil produtivo, mas sim aquele aparelhado que ameaça a sociedade brasileira, que tenta intimidá-la nas ações que vem praticando ultimamente no Palácio do Planalto. E o que é grave, na presença de várias pessoas que convoca para suas reuniões, não de governo, não para apresentar um projeto para o país, para dizer sobre a saúde, sobre a habitação da população brasileira, ou a situação da segurança pública, do narcotráfico que se expande cada vez mais, da inflação que destrói hoje o salário dos cidadãos, o desemprego que angustia a sociedade brasileira. Não, isso para o governo da presidente Dilma é secundário. Tudo isso é acessório, tudo isso faz parte de algo irrelevante. O que é importante é ela poder buscar ali os seus adeptos muito bem aquinhoados com verba do governo federal e ali fazer um discurso ameaçador, um discurso onde a presidente da República, quem assistiu o discurso de ontem, ficou indiscutivelmente impressionado, negativamente, com a maneira agressiva, com a maneira grosseira com que ela se dirige ao vice-presidente da República e, ao mesmo tempo, num tom ameaçador. Essa é a preocupação que nós temos. A presidente da República não tem a humildade de assumir os seus erros, de mostrar ao país que, infelizmente, ela não conseguiu governar. Durante 1 ano e 6 meses do atual governo,
Nós não tivemos nada por parte da Presidente da República que pudesse, pelo menos, sinalizar uma saída para uma crise que ela, indiscutivelmente, levou o país para esse quadro de abismo e, cada vez mais, de inviabilidade administrativa. Diante disso, presidente, é importante que seja dito a todos os brasileiros, a quem nós temos que reverenciá-los, principalmente os movimentos de rua, jovens, pessoas de todas as idades, levantaram contra essas arbitrariedades, muito mais do que a classe política brasileira. Foi a população brasileira que foi para as ruas. Há mais de um ano atrás, iniciaram a mobilização, ocuparam as ruas de uma maneira pacífica, ordeira, indiscutivelmente mostraram para o Brasil que a sociedade não admite e não poderia comungar com todos os absurdos que estavam sendo praticados. A partir daí, o governo, ao invés de responder com um plano de governabilidade, respondeu sim com o processo do aparelhamento completo da esplanada dos ministérios. Passou naquela hora para tentar abafar as vozes que vinham aí das ruas, de todos os quadrantes do Brasil. Eles montaram uma estratégia tão antiga e tão ineficiente, que é exatamente de aparelhar toda a esplanada dos ministérios. Ministro não é indicado por mérito e nem por competência. Ele passou a ser indicado de acordo com o número de deputados que poderiam dar como base de sustentação para o presidente se manter no poder. A situação da saúde e outras tantas, tudo isso é secundário para o governo. E passou a lotear a esplanada dos ministérios. Não satisfeito, e no momento em que perdeu o apoio do PMDB, passou, a partir dali, entrar, de uma maneira rasteira, a transformar o Palácio do Planalto num fim de feira, ofertando cargos de primeiro escalão, segundo escalão, estatais, diretorias, oferecendo emendas com empenho, com pagamento. Enfim, nunca se viu um mercado como foi transformado o Palácio do Planalto nessas últimas horas. E o que é que está acontecendo nesta reta final? Agora, exatamente há 3 dias, para chegarmos aí na votação na Câmara dos Deputados para discutirmos aquilo que é a admissibilidade do processo de impedimento da Presidente da República. Cada vez mais, os partidos, entendendo a necessidade de votar conforme o sentimento dos seus eleitores, conforme o sentimento da população brasileira, num gesto de poder ali retribuir a possibilidade do país voltar a ter uma nova mentalidade de governo, voltar a respirar aquilo que os argentinos estão respirando hoje, depois da queda da Cristina Kirchner e a chegada do Macri, mostrando que basta um governo com credibilidade para mudar a autoestima da população daquele país. E é isso que está se construindo nessas últimas horas. A base do governo se desintegrando. Os partidos que até então sustentavam apoio ao governo, cada hora e a cada minuto, na rede social, é lançado aí a notícia de que mais um partido acaba de aderir ao processo de impedimento da Presidente da República. Esse processo ainda será maior no momento em que o parlamentar for ali chamado para poder pronunciar o seu voto diante de toda a nação brasileira. Eu tenho certeza, presidente,
que nós temos que estar, a partir de segunda-feira, preparados aqui no Senado Federal para receber esta matéria que será admitida na Câmara e, como tal, passarmos a discutir ainda, nesses 3 dias que restam, um acordo de procedimento. Acordo este, seguindo e cumprindo o rito da legislação específica da lei do impeachment, como também na decisão do rito promulgado pelo Supremo Tribunal Federal, fazermos um entendimento aqui entre os líderes partidários, não só para a composição da comissão que vai dar o parecer também da admissibilidade da matéria, para que ela chegue em votação ao plenário num curto espaço de tempo e que possa, aí sim, numa maioria simples, afastar a presidente da República e dando a ela ainda mais 6 meses de prazo, mas aí com o vice-presidente assumindo as rédeas do país. Este acordo de procedimento, ele é fundamental. Na cassação do ex-presidente Collor, isto aconteceu em 48 horas. Nós não desejamos isso, porque realmente atropelaria todas as regras definidas pelo Supremo. Mas esperamos que no decorrer de 7 a 10 dias, no máximo, essa matéria possa estar aqui, em plenário, para que possamos, aí sim, debater, apresentar nosso voto e, ao mesmo tempo, presidente, na maioria simples, afastar a presidente da República da sua função e fazer com que haja aí um novo projeto apresentado ao país. A sociedade brasileira não vai suportar nenhuma ação de procrastinação deste processo de impeachment da presidente da República aqui no Senado Federal. Tive a oportunidade de levantar essa questão hoje na reunião de líderes junto ao presidente Renan Calheiros. E ele foi direto em dizer que não vai macular a sua história, a sua biografia e que vai cumprir à risca exatamente aquilo que está definido dentro das normas e dos trâmites da votação no Senado Federal. É importante que existe ali prazos, como se diz, de 48 horas. Acredito que nenhum líder vai ocupar 48 horas para indicar aqueles que representarão o seu partido na comissão especial. Como também tem o relator da comissão até 10 dias para promulgar o seu parecer. Acredito que ele não vai precisar mais do que 48 horas para poder resolver todo este assunto. Terminado isso, virá para a leitura aqui do plenário do Senado Federal, como tal, publicado no Diário Oficial, e a partir daí, presidente, será iniciada a discussão e a votação, matéria que nós podemos fazer com que a sua tramitação seja num prazo de 7 a 10 dias no máximo. E com isso, tirando aí da sociedade brasileira esse sentimento de que nada acontece que não seja más notícias para o cidadão que trabalha e produz neste país. Contanto, eu encerro o meu pronunciamento dizendo que agora nós estamos vivendo um momento importante para a nação. O cidadão podendo exercitar a sua cidadania em toda a sua inteireza, mas ao mesmo tempo, presidente, podendo exigir com que cada um que vem assumir amanhã a presidência da República tenha a responsabilidade de não praticar o estelionato eleitoral, de não se comprometer a mais do que pode fazer pela sociedade brasileira e não usar de artifícios para iludir o eleitor que não suporta mais essa prática na política. Precisa, sim, de ouvir aquele diagnóstico correto do que passa o país e vendo que existe uma postura digna do presidente da República,
dar a resposta com apoio da população para que as mudanças sejam implantadas. Antes de encerrar, presidente, eu gostaria só de passar ao senador Zé Medeiros que pudesse... Eu tenho visto, nesses últimos dias, senador Caiado, o governo, aliás, faz dias já, se vitimizando. A presidente da República deu uma entrevista hoje, por exemplo, já quase que entregando os pontos, e eu tenho a dizer o seguinte: Vossa Excelência fez praticamente o roteiro que traçou bem como essa situação chegou aqui até agora. Eu conversava agora há pouco com o senador Eunício e eu dizia o seguinte: no Nordeste tem um apelido, um ditado que diz o seguinte: quem quer pegar galinha não vai dizer show. Desde que começou esse processo, não se teve ninguém da parte do governo para jogar água na fervura. Começou se atacando todos os, vamos dizer, os contraditórios, chamando de golpistas, chamando os mais variados. Todo mundo que discordava passou a ser inimigo. Agora, recentemente, o inimigo da corte, número 1, passou a ser o PMDB e o vice. Vossa Excelência muito bem disse aqui o que a presidente disse ontem. A presidente da República realmente, eu até entendo, consigo entender o desespero nesse momento, a agonia, mas esse cenário foi construído pela presidente Dilma. Ela tinha as condições totais, tinha máquina na mão e condições para buscar diálogo. Ela iniciou o mandato dela, de 2015, dizendo que ia buscar diálogo. Em momento algum quis conversar com essa casa. Agora o desfecho é iminente. Eu digo o seguinte: esse processo se encerrará, obviamente, com o afastamento da presidente, mas principalmente por uma causa. Dentre os crimes, dentre as outras coisas. Mas um ingrediente foi muito importante para esse desfecho. Foi a soberba do governo e a soberba da presidente da República. A soberba precedeu a sua queda. Muito obrigado. Eu que agradeço e acrescento o texto de Vossa Excelência para concluir. O mais grave e o mais preocupante neste momento, presidente, é a incitação à violência. Isso preocupa a todos nós. Nós estamos vendo o estado de espírito dessas pessoas, chamadas de Exército Vermelho do Stedley, como eles estão se deslocando para Brasília, tentando achar que podem intimidar o Brasil e que podem, aqui nesta hora, criar um clima de comoção, criar um processo de agredir prédios públicos, propriedades privadas, invadir, enfim, disseminar o pânico no país. Estão enganados. Nós temos regras e regras que todos os brasileiros estão subordinados a ela. A lei, MST, CUT, não estão acima da lei. Eles são obrigados a prestar conta pelos seus atos e não pode ter complacência permanência dos quadros que compõem o Legislativo brasileiro, como também o Executivo e o Poder Judiciário. O respeito aos poderes, fundamental para que possamos manter aquilo que nós construímos a duras penas, a democracia. Viva a democracia, impeachment já domingo e a partir daí o Senado Federal vai se ocupar do capítulo final. Muito obrigado.